Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana e eu vou estar dando continuidade no assunto a respeito de poluição terrestre. E nessa aula a gente vai estar dando foco a respeito da classificação dos solos. Deixando primeiramente claro que existem muitas classificações existentes para os solos, só que a gente vai estar dando foco nessa aula em dois tipos de classificação, que seria levando em conta a granulometria e levando em conta a pedologia, ou seja, a origem e evolução daquele solo. Então, primeiramente tratando da classificação granulométrica, também chamada de classificação textural, nós temos 5 tipos de frações do sedimento que iremos estudar quanto a esse tipo de classificação, que seria a pedra, que é maior que 20 milímetros de diâmetro, o cascalho, que é entre 2 e 20 milímetros de diâmetro, a areia, que é entre 2 e 0,02 milímetros de diâmetro, o silt, que na verdade, pessoal, apesar que está infelizmente escrito aqui errado, mas é entre 0,02 e 0,002 milímetros de diâmetro. E a argila, que também infelizmente está errado o bloquinho aqui, mas é menor que 0,002 milímetros. Então, pessoal, quando a gente se depara com o solo, ou o horizonte do solo, como até a gente mencionou, que os horizontes, na verdade, são como se fossem camadas do solo, dificilmente a gente vai ver uma certa uniformidade na fração granulométrica que a gente estuda. Então, geralmente, tem diversas frações misturadas no solo e com isso, né, para ser facilitada essa identificação dos solos com as suas propriedades próximas, levando em conta, obviamente, a granulometria, é muito utilizado os diagramas triangulares, né, que seria considerando as porções de argila, silt e areia. Então, quando a gente tem o solo, ele pode ser classificado de algumas formas, né? Que como a gente está vendo aqui na figura. Primeiramente, quando a gente considera que um solo ele é argiloso, é quando mais de 35% da fração daquele solo é composto por argila. Quando nós classificamos o solo como arenoso, é quando nós temos uma fração maior que 65% de areia daquele solo e menor que 15% da argila. Quando classificamos o solo como siltoso ou limoso também, é quando mais de 60% do solo é composto de silt e menos, né? E ele tem uma fração menor que 20% de argila. E quando classificamos o solo como barrento, é quando ele não se enquadra em nenhuma dessas características. Então, geralmente, quando a gente encontra um solo barrento, é porque a composição dele é um pouco mais equilibrada, comparando, obviamente, com os outros. E a gente agora vai para a segunda classificação, que seria a pedológica, que é levando em conta a pedologia. Lembrando que a pedologia é especificamente a ciência que estuda os solos. Então, basicamente, essas ordens e subordens que a gente está vendo aqui na tabela, elas têm como referência a classificação norte-americana. Tanto que, se vocês observarem bem, na subordem, na última linha da classificação da lista, né, de subordens da ordem zonal, a gente vê tundra, que é um tipo de vegetação que não é encontrada no Brasil, no caso, né? E desértico também. Bom, mas agora levando em consideração assim, as principais características, né? A gente vê que a zonal ela é dividida nas subordens de latossolos, podisólicos, podisol, brunizem, que é o solo de pradana, bruno não cálcico, desértico e tundra. Ah, mas o que diabos é um solo que é zonal?
Então, pessoal, quando a gente leva em conta que o solo ele é zonal, é porque ele tem as características bem desenvolvidas. E a gente vê que o clima e a vegetação, eles foram extremamente determinantes para a formação desses solos. No quesito geral, a gente pode considerar esses solos como sendo maduros e relativamente profundos. E eles possuem, por exemplo, os horizontes bem definidos. Então, é muito fácil a gente conseguir identificar os horizontes A, B e C. E a gente vê que ele ocorre em terrenos, ele ocorre quando a gente se depara com terrenos de declives suaves e drenagem boa, né? Quando esses tipos de terrenos, eles têm pouca influência no processo de formação deles. Então, é independentemente de declive e independente de drenagem. O clima e a vegetação são determinantes para esse tipo de solo. Quanto à segunda classificação, né, a segunda ordem, quer dizer, me desculpem, é a intrazonal. E a intrazonal, a ordem intrazonal, ela se divide no solo salino, aomórfico, hidromórfico e o grumossolo. E o que de acho é o intrazonal? Os solos intrazonais, eles são os que possuíram a influência predominante do relevo ou do material de origem. Pessoal, percebam que eu citei os fatores determinantes para cada um desses solos. Lembram que eu falei sobre esses fatores na formação do solo? Então, justamente aqui, né, diferente, por exemplo, da zonal, que o clima e a vegetação, ou seja, a natureza dos organismos influenciam, o intrazonal é o relevo e a rocha de origem que vão determinar a formação desse solo. Alguns desses solos, eles podem estar em áreas que tenham os solos zonais, né, os solos maduros. No caso, especificamente, os solos intrazonais na ordem dos salinos. Né? Os salinos eles ocorrem principalmente no semiárido brasileiro. Então, a gente pode se deparar com os solos que são salinos, né? Ou seja, são intrazonais, eles estarem presentes em solos que são zonais. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro assim para vocês, pessoal. Perdão assim, esse caso, é porque é bem parecido os nomes. Bom, e agora a gente vai para a última ordem, que é o solo azonal, que se divide em litossolo, regussolo, aluvial e cambissolo. E o que é azonal? Bom, o solo azonal ele não tem as características bem desenvolvidas, porque ele possui ou uma formação recente, ou porque o clima e a vegetação, a natureza dos organismos, eles não chegaram a ter uma influência considerável para esses solos. Então, com isso, né, digamos que o solo azonal, digamos que ele ainda está bem verdinho. Ele é bem no início da formação de uma estabilização daquele solo. Então, a gente não vê tanto os fatores, no geral, influenciando esse solo. Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria trazer a vocês. Assim, eu não destrinchei o que é cada subordem, porque ficaria uma coisa muito cansativa. E caso vocês queiram mais informações, vocês procurem na literatura, porque eu realmente só quis focar mesmo, como eu estou dando aula, para estágio docência e tudo mais, e são alunos de oceanografia e biologia, eu resolvi só dar essa classificação das ordens, né? Porque seria bem mais aplicável. Então, pessoal, é isso. Caso não tenha ficado claro alguma coisa, né, deixem nos comentários do vídeo alguma dúvida, né, que vocês tiverem. Qualquer coisa também vocês podem entrar em contato comigo também. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida também que infelizmente não foi falado aqui, vocês procurem em outras literaturas, em outros vídeos, fiquem à vontade.
Mas é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Um grande abraço e valeu, atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.